né, Fran? Aí. Então tá. Vamos lá. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer. O meu nome é Jorge. O meu sinal é esse. Sou advogado e vou estar junto com a Fran, tradutora, intérprete. Né, Fran? Como é que é o teu sinal? O sinal da Fran é esse aqui. SL. Isso aí. Então tá. Prazer, pessoal. Vamos começar a fazer a palestra. Então eu vou falar e ela vai traduzir. Qualquer coisa eu vou ajudando também com sinal novo. Né? Vou explicar. Pode ser? Então, bom dia, né, a todos. Eu sou o Jorge, sou advogado, né, sou especialista no direito das pessoas com deficiência, especialista no direito dos surdos. Quero agradecer primeiramente ao pessoal da Associação de Francisco Beltrão, né? Isso, associação, a gente aprendeu o sinal agora com a Ariadne, com a Anitta, né? A Anitta, que é a tradutora e intérprete. Então, eu vou trazer hoje para vocês um pouquinho sobre o direito dos surdos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre as leis, sobre as novidades, o que anda acontecendo, né? Nesse mundo jurídico. E também depois, no final, quem quiser fazer algumas perguntas, pode ficar à vontade, podem fazer perguntas aqui que a gente vai conversando. Então vamos lá, pessoal. Quero agradecer também a Central de Libras, de Francisco Beltrão, né? E a associação, muito obrigado pelo convite. Esse mês de setembro é muito especial, a gente tenta dar visibilidade à comunidade surda, né? Então, eu fico muito feliz, é o primeiro evento de vocês, fico feliz pelo convite, quero participar outras vezes também. E a partir daí, a gente vai falar. Eu vou apresentar rapidinho, eu tenho um projeto que se chama Advogado em Libras, né? Tem até o sinal dele ali, ó. Foi batizado pelo um surdo, né? Criou um sinal. O objetivo é trazer a todos vocês surdos as leis, né? Tudo em Libras, para que vocês possam conhecer, aprender sobre os direitos, né? E também lutar, né, para essa liberdade, para que o surdo possa ser protagonista da sua história, né? Exatamente. Então vamos lá. Antigamente, para que vocês saibam, né, só vou situar assim, antigamente os surdos, eles eram descartados pela sociedade, né? Então, puxa, quando nascia, né, a pessoa surda, a criança surda, muitos eram jogados ao mar, né? Para quê? Para ser descartado, pois não tinha utilidade, né? E isso veio mudando com o tempo, né? A influência também da igreja, né? Começou a criar hospitais, começaram a ter maior cuidado com a comunidade surda, né? E isso tudo começou a melhorar a partir de uma visão assim mais humana da coisa, né? Onde que foram construídos hospitais, né? E a partir de 1948, né, o ano de 1948 trouxe a Declaração dos Direitos Humanos, né? Essa época foi uma época muito importante, muito marcante, né, para todos, porque começaram aí as lutas, né, pelo reconhecimento do direito das pessoas com deficiência. E nos outros anos começaram a ser mais divulgado isso. Isso a ONU criou em 81, né, no ano de 1981, o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência. E olha, faz bastante tempo, né? E depois disso veio a importante Declaração de Madrid,
onde que trouxe de novo o protagonismo surdo, né? O protagonismo surdo é muito importante, porque aí fala nada sobre nós sem nós. Ou seja, né, vamos parar de discutir a vida dos surdos sem ter os surdos, né? Os surdos têm que ser o protagonista, o ator principal dessa história. E a partir disso, as lutas começaram, né? Começaram as criações de leis, um melhor ambiente para a comunidade surda, né? Inclusive no Brasil. E é muito importante que a partir daí começaram-se a definir o que eram as pessoas com deficiência, né? Então, um dos conceitos é isso, né? Que a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos a longo prazo, né? E isso também se aplica, né, de forma igualitária aos surdos, né? E para a gente ter uma ideia assim de como funcionam as pessoas com deficiência, os surdos no Brasil, a gente vai ter uma ideia, né? No Brasil, né, isso no ano de 2010, né, nessa pesquisa de 2010 pelo IBGE, foi a última realizada, né, onde que apontou que 24% da população brasileira são pessoas com deficiência, né? E os surdos, quantos são os surdos? Nessa quantidade de pessoas com deficiência, os surdos ali é uma fatia que representam 10 milhões, né? São 10 milhões de surdos pelo Brasil. Então é muito surdo espalhado aí pelo Brasil, né? E aí vocês vão ver, desses dados aí, falam que 0,1% das crianças no mundo nascem com uma deficiência auditiva profunda, né? E a estimativa é que a gente tem pelo mundo mais ou menos mais de 1,3 bilhão 1,3 bilhão de pessoas surdas, né, em todo o mundo. No Brasil, né, a Organização Mundial de Saúde, também o IBGE, a OMS, né, o IBGE trouxeram isso, e que no Brasil a população surda representa 5,1%, né? Mas será que são surdos? Será que esses surdos são porque são mais velhos, que vão perdendo a audição? Né? Será que esses surdos são os que utilizam a Libras? Né? Isso a pesquisa não diz, então fica um ponto de interrogação aí. A gente não sabe, né? Fica a dúvida. E nesse Brasil é muito importante a gente destacar, né, desses aproximadamente 10 milhões, que 2 milhões de pessoas são surdos profundos. Né? Então é aquele que não escuta nada. E vamos trazer um pouco para a nossa região, já que a gente está no Paraná hoje, aqui na cidade de Francisco Beltrão, na associação, junto com o pessoal da Central de Libras, que promoveu esse encontro, a gente vai trazer alguns números do Paraná para que vocês entendam, né, para a gente poder saber quantas pessoas tem. Né? Então, no ano de 2010, que foi feita essa pesquisa, apontou que são, no Paraná, 522 mil surdos. É muita gente, né? Então, em primeiro lugar é Curitiba. Curitiba, capital. Olha ali, quase 98 mil surdos, né? Então, é muita gente. Ali são as demais cidades, né? Que vocês podem ver. Londrina, Maringá, cidade de Maringá, se eu não me engano é assim, né? Entre outras, né? E Francisco Beltrão, quantos surdos tinham, né, nessa pesquisa do IBGE? O número é de 3.900 surdos, então é muita gente, né? Mas será que utilizam Libras? Será que são surdos por causa da idade? Que a gente vai envelhecendo, né? Vai ficando velho, a idade para cima, aí vai ouvir pouco, vai reduzindo, vai reduzindo. A população de Francisco Beltrão é quase 79 mil na época, né?
79 mil na época, então quase 4 mil eram surdos. A gente vai ver que isso se reflete muito, né? Porque o Paraná também tem a população, cerca de 5%, né? Menor que a média do Brasil, mas cerca de 5% da população é surda. E olha aí como é que a gente divide, né? Nessa época ali, a população do estado do Paraná era de 10 milhões, né? Era muita gente. E ali apontavam que tinha aproximadamente quase 19 mil surdos profundos, né? Que não conseguem ouvir de forma alguma. É muita gente, né? E ali são os outros tipos de deficiência, né? No estado do Paraná, né, 18% são deficientes visuais, depois tem a deficiência motora, e auditivo ali, ó, 5,7%. Né? Então é muita gente. A maioria são mulheres, né? Mulheres, são 57%, né, da população surda, então a maioria é mulher. E agora eu vou falar para vocês, né, para que vocês tenham assim esse conhecimento, esses dados de todo o estado, né, do Paraná, que é muito importante, para que vocês tenham esse conhecimento. E agora eu vou falar um pouco dessas leis, né? Das leis, são diversas leis que eu vou falar um pouquinho para vocês, né? Tem a lei de Libras, que é muito importante, tem a LBI. A LBI é a Lei Brasileira de Inclusão, né? A lei de inclusão. Também tem a lei dos tradutores e intérpretes, né? É importante. Tem a lei dos surdos. Vocês sabiam? Tem uma lei que determina que o dia 26 de setembro é o Dia Nacional dos Surdos, no todo o Brasil. Então, olha aí, né? Depois eu também vou falar sobre acessibilidade, enfim. Também eu vou trazer para vocês assim um resumo das leis, né, que falam sobre saúde, educação, né, trabalho, enfim, cultura, para que vocês entendam, né, que o surdo, assim como falou eu acho que era o Lucas que estava antes aqui, né, eu vi ali, até interessante a fala dele, né, bem importante, sobre essa possibilidade dos surdos, né? Porque eles podem ser e podem fazer o que eles quiserem, né? Isso é muito importante. Né? Eu estava assistindo a live de vocês e eu vi ali, chegou uma hora que eles falaram, não, o surdo pode ficar, pode namorar, pode tudo. Exatamente isso, né? E as leis são construídas para que os surdos sejam protagonistas das suas histórias, né? Então, é muito importante isso. E eu vou trazendo tudo isso nas leis, né? E um pouquinho disso eu vou apresentar para vocês agora. Por exemplo, essa lei é a mais importante, ela está fazendo 20 anos. É a lei de Libras, né? Então, todo mundo conhece, todo mundo fala, né? Mas a lei de Libras, ela está fazendo 20 anos. E será que ela é utilizada? Será que ela vem servindo? Será que ela vem ocupando o seu papel? Né? Até porque sem língua não há expressão. Essa é uma frase que a gente gosta né, de trazer, eu principalmente trago, porque é muito importante, né? Precisa ser respeitado a inclusão, a acessibilidade. E a lei de Libras, ela traz um pouquinho isso, né? Então a gente vai ver aqui a lei, para que ela foi criada, né? Ela foi criada justamente isso, para transmitir a ideia, né? Ideias e fatos, enfim, de todos, para que todos conheçam a Libras, né? Para que tenha comunicação entre o surdo e o ouvinte, para que possam se comunicar, né? E nessa
possibilidade, nessa lei, ela traz isso, essa garantia, né, essa segurança para isso. Também se aplica no sistema educacional, nas escolas, né? Também se aplica na saúde, né? E a gente vai ver um pouquinho isso. Por exemplo, a Libras, quando ela foi criada, né? Ela foi criada para reconhecer, né? E número um, a comunicação da comunidade surda. Nos outros artigos, ela trouxe um detalhe que ela serviu para ser difundida, né? Ela tem que ser utilizada pelo setor público, né? Pelo governo, pela prefeitura, né? Inclusive pelo serviço público, né? Vale falar que também eu estava assistindo, né, quando o Lucas estava conversando, a Ariadne, a Anitta, né, que é o sinal da Anitta aqui, tradutor e intérprete, estava falando da importância, que tem uma central de Libras, né, a central de Libras na cidade de Francisco Beltrão. Isso é muito importante, é muito importante. O surdo sempre precisa, né? Por quê? Por que isso, né? Porque quando vai no hospital, né, tem algum atendimento que seja em Libras? Quando vai ao banco, será que tem? Quando vai na polícia, tem. Então é muito difícil, né? A lei foi criada para isso, né? Para que os órgãos públicos todos possam também utilizar, né, a Libras, né? E agora, principalmente, né, importante também, durante a pandemia, né, os hospitais, né, tinham atendimento em Libras, né? Fica a pergunta para vocês, né? Fica essa reflexão para a gente pensar, a gente sonhar. Será que os surdos são atendidos em Libras? Né? Tem lei. Todo mundo pergunta, qual é a lei? É a lei de Libras, né? Tem 20 anos. E além de tudo, a lei, ela garante educação para os surdos, né? E ela também implementa, né, nos estados, municípios, a inclusão, né, a garantia da Libras na educação. Porém, nas universidades, né, só o curso de fonoaudiologia, que é obrigatória a disciplina, né, de Libras. Só. Triste, né? Porque nos outros cursos falta sempre a disciplina, né? Geralmente é eletiva, né? Aí fica aquela ali que tu pode escolher, tal. Mas precisaria ter em medicina, né? Precisaria ter no direito, né? Precisaria ter em odonto, em outros cursos, né? Todos os cursos diferentes, precisaria ter, né, essa cadeira, essa disciplina de Libras. Inclusive, precisaria ter nas escolas, né? Nos colégios, precisariam adotar o ensino de Libras desde as séries iniciais. Outra coisa que é muito, 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 muito importante, tem que marcar aí, porque é muito importante. Porque a Libras, ela não pode ser substituída pelo português. Não pode. É proibido. Então, eu vejo muito, né? Vou dar um exemplo para vocês, né? Na justiça, né? Quando o juiz escreve, ou algum magistrado escreve, você está entendendo aqui, né? Se você assinar, assina aí. Mas eu não entendo, tem palavras que são difíceis de traduzir, né? De compreender, né? Então ela não pode, precisa ter tradutor e intérprete junto, né? O profissional, né, oficial, né, junto, para que o surdo possa entender o que está sendo visto, né? Então isso é muito importante, né? A Libras não pode ser substituída pelo português, não pode, né? Outra lei que é muito importante, essa lei é especial, ela é de 2015, né? Então, ela é nova, ela tem 7 anos só, mas ela mudou bastante coisa, né? Então, ela foi
criada para tentar condições de igualdade a todos os surdos, ouvintes, as pessoas com deficiência, né? O que trouxe a LBI? LBI é Lei Brasileira de Inclusão. Tá? O que ela promoveu? A acessibilidade. Ela promoveu a igualdade, né? A não descriminalização, ou seja, não cometa crime contra os surdos, né? Não respeitem os surdos, né? Isso é muito importante. Também trouxe o atendimento prioritário, que a gente sabe, né? Em filas, isso a gente vê. E a inclusão das pessoas no trabalho, no mercado de trabalho. Então, isso é fundamental. Essa lei, ela trouxe isso para estancar. E o que ela tem? Ela tem esse viés de trazer o direito e liberdade para os surdos, né? Para que seja feita a inclusão social, né? Isso é muito importante. A inclusão social no mundo de hoje é fundamental, né? E um pouco mais, além disso, ela trouxe a igualdade, né? A acessibilidade, né? Onde que as pessoas surdas podem solicitar para todos os eventos que forem participar, para todos os locais onde vão, né, assistir um filme, um teatro, no cinema, eles podem solicitar. E que os órgãos, né, públicos locais, eles utilizem aí tecnologias, utilizem o tradutor-intérprete, utilizem alguma forma de promover a acessibilidade e a inclusão. É isso que fala a lei, é isso que pede a lei, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Nas escolas, né, nas universidades, né, é fundamental que um aluno surdo, né, tenha sempre um tradutor-intérprete acompanhando, em qualquer disciplina, em qualquer horário, em qualquer local. Lembrando, isso vale para as escolas, para o colégio, para o ensino médio e para a faculdade, para as universidades, né? Os demais cursos, não, é só para esses dois, né? Para escola, colégio, né? Profissionalizante, enfim. Nisso, não pode ser cobrado nem um valor a mais. Então, não pode ser cobrado nem um valor a mais, né? Então, essa é a regra, essa é a lei, e a gente vê que acontece muito por aí, né? Um surdo entra na universidade, se matricula numa disciplina, aí quando vai ver, não pode fazer porque não tem tradutor-intérprete, porque aqui na minha cidade não tem. Então, isso não pode, isso é lei, é uma garantia da pessoa surda para que ela possa ter. Quem está comigo agora é a minha amiga. Qual é o teu sinal? A Miriam. O sinal da Miriam. A Miriam, ela é tradutora e intérprete, vai estar junto comigo, vai estar revezando junto com a Fran. E a gente vai traduzindo. Então, fica muito importante isso, porque é proibida a cobrança de valores para o surdo ter acessibilidade nas escolas ou na universidade. Então, tudo isso que fique claro, tá? Porque é muito importante que vocês saibam disso, né? Se um dia faltar ou não tiver, né? Porque durante a pandemia, as aulas tudo eram online, então tem muito o EAD, né? Precisa ter tradutor e intérprete junto, né? É lei, tá aí a lei. Outra coisa que é importante, né? Na cultura, no esporte, né? No lazer, para todos isso, a lei trouxe que a acessibilidade deve ser implementada, né? Então, quando você vai ao teatro, algum evento artístico, tem que ter o tradutor-intérprete. Até vocês lembram, né? Agora, na pandemia, tinha muita live, né? De cantor, artista cantando, né? E vocês viram que tinha a janelinha, sempre a janelinha, né? Do tradutor-intérprete.
E isso tomou uma proporção muito grande, né? As pessoas começaram a notar mais isso. A Libras começou a chamar bastante atenção, né? E trouxe em todas as lives, praticamente, o tradutor-intérprete. E ele roubava a cena, chamou a atenção. Tem até uma live, eu acho que é da Ivete Sangalo, que ela dá um beijo na tradutora-intérprete, né, na câmera, como a tradutora-intérprete é sobreposta. Ela até deu um beijo, assim, chamou muito a atenção. E a precursora nisso foi aquela cantora, infelizmente faleceu, a Marília Mendonça, foi uma das primeiras a colocar, né? A Marília Mendonça foi a primeira a colocar um tradutor-intérprete em shows, né? Grandes shows, e isso chamou muito a atenção. Além de tudo, né? É muito importante que o poder público, né, tenha essa obrigação de trazer a acessibilidade aos surdos também nos eventos esportivos, né? Ou seja, não só isso, ele deve incentivar que os surdos venham praticar, né, seus esportes, maratonas, futebol, tudo, com acessibilidade, né, com inclusão, que o local de evento tenha as informações adequadas, que tenha libras, né, para que possa ser, né, usufruído da melhor maneira possível, né, porque o surdo possa aí também escrever a sua história, ser protagonista dentro dos esportes, né? Depois eu vou falar para vocês um pouco mais também. Outra coisa importante que vocês todos já sabem, isso aí todo mundo já conhece, já, que é o atendimento prioritário, né? O atendimento preferencial. Quando você chega numa farmácia, por exemplo, né, tem a fila e o surdo tem direito, sim, né, a um atendimento rápido e ágil e prioritário, né? Mas isso vocês já conhecem, né? No banco, no mercado, né, nos hospitais, tem que ter. E a LBI trouxe isso e deixou bem claro, né? Outra coisa que é muito importante, que muitas pessoas perguntam, os surdos perguntam bastante, que é importante deixar claro, né? Sobre os crimes, como é que faz, né? Sobre o abandono, sobre esses delitos penais, né? Esses crimes que cometem aos surdos, né? Como é que acontece, onde é que está. Então, eu vou trazer para vocês que a LBI, ela também traz isso, né? Por exemplo, para quem descriminalizar ou abandonar um surdo, né, ele é crime e isso tem uma pena, né? Até 3 anos de prisão e também multa, né? E também vai ter uma multa, né? Para quem conduzir ou praticar, né, discriminação, né, que depois a gente vai ver também o capacitismo, né, o sinal de capacitismo, né? Quem fazer isso, incitar tudo isso também é crime, né? 5 anos de prisão, né? Precisa fazer a denúncia na polícia, né? Faz a denúncia na polícia, faz o BO, que é o boletim de ocorrência, que é o boletim de ocorrência na polícia, reclamando, né? E também acontece muito também que é quando roubam os valores, né, dos surdos, ou é pensão, ou é benefício, né? Isso, infelizmente, é triste isso. Acontece com muitos surdos pelo Brasil. Eu escuto histórias que a própria família, né? A família vai lá, faz um benefício para o surdo nem sabe. Quando vê a família já está recebendo, está pegando esse dinheiro, né, há bastante tempo. E, e esses valores, né, é para a pessoa com deficiência, é para o surdo, é para a pessoa que tem o direito. E também isso tem pena de 4 anos, no mínimo, né, de reclusão. Então, para quem sofrer algo do tipo, né, e principalmente o capacitismo, e aí eu vou falar para vocês, né, o capacitismo é um termo que a gente vem utilizando muito aí também, né, na esfera jurídica, né, e criminal. Então, o capacitismo é
é um termo aquele que as pessoas idolatram, né, que acham que é o normal, né, que é o corpo perfeito, né, que é a aptidão perfeita. Isso, às vezes, não existe, né. Então, quando a pessoa descriminalizar ou falar de algum surdo, né, ou tratar mal, né, pode saber, ele está cometendo um crime de capacitismo, né, e o sinal é esse aqui, ó. A gente está fazendo, eu e a Miriam, estamos fazendo o capacitismo. Então, quando houver isso, ou tratar mal, ou fazer qualquer tipo dessa descriminalização, ah, tem que ir na polícia. Vai na polícia, direto na polícia, faz a denúncia, né, e avisa os policiais para tomarem providência. Né? Não pode deixar isso ocorrer. Infelizmente, é triste, mas a gente sabe que isso ocorre muito, muito, muito. Triste mesmo. Né? Outra coisa que eu quero falar para vocês que é importante, que também vem da LBI e também já é um auxílio que vem bem mais antigo também, que é a Constituição Federal. Né? A Constituição Federal ela trouxe lá de 1988, né, uma luta, que são os benefícios, né, para ajudar os surdos. Sim, sim. Né? O governo federal promove o BPC. O que é o BPC? BPC é o benefício de prestação continuada, ou seja, é um auxílio para a pessoa que não tem condições, né, de sobreviver sem dinheiro, que precisa, né, desse suporte, que não tem ajuda da família, né? E isso aí serve também para incluir no mercado de trabalho. Então, ou seja, é um benefício que serve para ajudar, né, até a pessoa ingressar no mercado de trabalho e tal, e ter os seus rendimentos próprios, né? E ela era conhecida também, muitas pessoas conhecem como LOAS, né? Mas o nome correto é BPC. LOAS é a lei, né, que traz, é a lei orçamentária que traz isso. Quem é que pode ganhar o BPC? São as pessoas com deficiência, né? Os surdos, né? E também os idosos, né? As pessoas idosas com idade de 65 anos ou mais, elas têm direito a um salário mínimo por mês. Um salário mínimo por mês, ou seja, ela pode comprovar, né, que não tem condições financeiras e tal, e são vários critérios, e aí eu vou explicar um pouquinho para cada um, né, como funciona, para que vocês possam entender isso. O primeiro requisito, né, para receber o BPC, tem que estar desempregado, ou seja, tá desempregado. E se for casado ou morar com o pai, a mãe, a família, né, família toda, tem que ter a renda per capita, né, tem que ter a renda, a soma do dinheiro de todo mundo, né, até 25% do salário mínimo por pessoa, né? Ou seja, não pode ultrapassar esse limite. Ultrapassou esse limite, não tem direito. Não tem direito. Se for igual ou menor, tem direito a receber o BPC. Né? Mas para isso precisa passar várias etapas. Né? A primeira etapa, por exemplo, precisa ir no CRAS da prefeitura. Né? O sinal de CRAS é assim, ó. No Brasil se usa, tem vários sinais, né? Mas se usa esse aqui muitos. Tem gente que usa esse, né? Mas é o CRAS da prefeitura da sua cidade, né? Então é o CRAS da prefeitura na sua cidade. Você vai lá, vai conversar com o assistente social, né? Vai conversar com ele, explicar, e lá vai fazer o cadastro único, cadastro único, né? O cadastro único, ele tem uma série de perguntas ali que tu tem que responder, né? Aí tu vai respondendo e tem que levar alguns documentos, né? Para isso precisa levar a carteira de identidade, certidão de nascimento, né? A carteira de trabalho, né? O comprovante, a audiometria, né?
a prova de surdez, e a partir daí faz esse preenchimento do cadastro único, né? E encaminha. E qual é o próximo passo, né? Tem que encaminhar. E encaminhar onde? No INSS. Né? O INSS, que é o órgão responsável pelo BPC. Né? O INSS é a ferramenta que ajuda. Pode ser com ajuda, pode fazer sozinho, pode. Tem até um aplicativo, tem um app que pode baixar, tem um site que pode entrar, aí você faz o cadastro, né, o login e a senha, você arruma tudo lá e faz isso. Né? A partir daí você cadastra, põe todos os dados e vai passar por duas perícias. Né? São duas perícias. Né? As perícias que tu faz lá, tem gente que usa sinal assim, tem gente que usa sinal assim, das perícias. A primeira é a perícia médica, né? A perícia médica. Também que é muito importante, onde que o médico vai ver o seu grau de surdez, né? Então ele vai ver se é leve, se é moderado, se é grave, né? Se é profunda. E aí vai avaliar e vai dizer se pode ou não pode, se está dentro das regras ou não está. Depois a segunda perícia é a perícia social, de entrevista, né, com assistente social. Né, você vai marcar, vai levar toda a documentação também, e lá ele vai ver, vai conversar com você, vai saber a história da sua vida, vai saber se você trabalha, se já trabalhou, se estuda, se não estuda, né, como funciona isso. É uma entrevista bem simples. E depois é só aguardar para receber o cartãozinho do BPC. Né? Se tudo der certo, se for aprovado, vai receber. Se não, perdeu. Daí tem que fazer um outro movimento, tem que entrar com processo na justiça para ver se tem direito ou não. Né? Mas se passar, beleza, vai receber. E vai receber quanto? Né? É um salário mínimo por mês. Né? Não tem 13º salário. Não tem, não tem. Ele é um benefício. Né? Ele é só um benefício. Só. E precisa renovar. A cada 2 anos precisa renovar. Né? Mas e nesse caso? É um dos assuntos que muitas pessoas perguntam, até um vídeo lá no canal do YouTube, um vídeo lá que, sei lá, tem 13 mil visualizações, que todo mundo pergunta, então tá ali, quem quiser ver depois. Mas ainda tem uma ideia muito legal, que é o seguinte, obrigado. O BPC, né, que tu recebe, isso, ele também agora tem um novo benefício, novo benefício, que é o auxílio inclusão. O auxílio inclusão. Né? O que é isso? Né? O auxílio inclusão é quando você já tem o BPC, já tem o BPC, e aí você está procurando e achou um trabalho. Posso trabalhar? Tem o benefício? E agora? Pode, a partir de agora, né? Isso é uma lei nova, foi criada em outubro do ano passado, né? Então foi a partir de outubro do ano passado, de 2021, criou-se o auxílio inclusão. O que é isso? Você recebe o BPC primeiro, né? Tem toda aquela regra, e agora pode trabalhar junto com o BPC. Mas o BPC, ele reduz para 50% do valor, né? Então a pessoa recebe o salário e junto 50% do BPC. Né? Mas o que precisa fazer? Vai, procura o trabalho, trabalha um mês, pega o contra-cheque, né, o comprovante de salário, né? E também no INSS vai lá e pede, ó, eu quero o BPC, quero substituir pelo auxílio inclusão. Né? E a partir daí você ganha os dois. Né? É o benefício e o salário juntos. Né? É 50% do BPC junto com o salário. E o salário tem que ser até 2 salários mínimos. Não pode mais, senão corta o BPC. Uhum. Essa aí é uma lei nova, bem importante, né? Criada há pouco, tem
Desculpa, tem muita gente que não conhece ainda, então ela é nova, né? Precisa avisar e difundir essa ideia. Né? E o que mais tem de direito para os surdos, né? Vamos ver. Vocês sabiam que 5% dos concursos públicos, né, do concurso público, eu não sei como é que é o sinal, né? Então, 5% dos concursos públicos tem vaga destinada às pessoas com deficiência, inclusive aos surdos. Tá? E isso é muito importante, que tem muita gente que pergunta, na hora de fazer a inscrição não tem, como é que eu faço? Precisa levar o laudo médico e também audiometria com o CID, né? O atestado médico com o número de CID junto. Né? Precisa provar que é surdo. Também nas vagas de trabalho, né, são destinadas de 2 a 5% das vagas para os surdos. Né? Então, nas empresas, quando abrirem, né, vocês saibam que tem essa cota, né, de até 5% para os surdos. No imposto de renda também, né, do leão, imposto de renda, aos surdos que ganham acima de 2 salários, que tem que declarar o imposto de renda, eles são isentos, sabia? Você pode pedir a isenção, não precisa pagar o imposto de renda. Né? Tem que se enquadrar nas regras e aí fica isento. Também, outra que a gente já falou antes, né, que são as matrículas nos cursos, né, nas escolas, na faculdade, né, o surdo tem o direito dessa matrícula, acompanhado de tradutor e intérprete. Também tem o BPC, que a gente já falou, expliquei para vocês o passo a passo do BPC. Depois também tem outros que é o passe livre, que é muito importante, né? Os surdos perguntam, mas eu tenho direito? Né? Sim, tem o passe livre interestadual, que você pode viajar o Brasil todo, né? E tem que fazer a carteirinha, né? Precisa solicitar alguma associação, ou algum órgão público, né? Faz a carteirinha. A nacional tu pode solicitar diretamente de Brasília, né? E você pode viajar o Brasil todo, tem direito, né, a uma poltrona na viagem de forma gratuita, né? É grátis. Também tem a CNH, vocês viram que agora a CNH tem uma nova CNH, né? Por quê? Tem muita gente que pergunta, surdo pode dirigir? Que absurdo, né? Pode sim. Não, pode sim. Ainda estão discutindo sobre a possibilidade de dirigir caminhões, né? Como é que funciona? Não, tem muitos surdos que trabalham, que são caminhoneiros, né? Que trabalham dirigindo caminhões. Isso pode, não pode? Então tá se decidindo ainda essa legislação para resolver, né? Se libera para os surdos para que eles possam exercer essa profissão de caminhoneiro, né? Outra coisa importante, que é uma lei nova também, que é agora, né, em maio foi feita né, a portaria do governo, que liberou o desconto, né, do IPI, o IPI, né, na compra de carro novo. Então, se você vai comprar um carro 0 km, um carro novo, você tem desconto de 30%. Sim, desconto de 30% na compra de carro novo, mas só carro novo, né? Direto da fábrica, direto da fábrica. E cada empresa, a Volkswagen, a Toyota, né? Cada uma tem um modelo de carro. Um modelo de carro, não são todos os carros livres, não, é um modelo só de cada carro, né? Cada empresa tem um seu modelo. Você vai lá, olha, escolhe o que mais gosta e na hora de comprar precisa preencher muitos formulários, são mais ou menos 12 formulários, né? Precisa fazer cadastros e tal, para pedir o IPI com desconto, né, de 30%, ou seja, a pessoa fica isenta e compra o carro com esse desconto. É muito legal. Isso começou agora no final de maio deste ano, né? Então, quem quiser comprar um carro, esse é o momento. Né? O surdo pode ir diretamente
na empresa, na concessionária, na loja e solicitar o seu desconto. Outra coisa que eu quero falar para vocês da importância, né, dos surdos, já que a gente está nesse setembro azul, é muito importante, né? Vocês saibam que tem sido uns anos assim, os 3, 4, 5 anos muito especiais, né? Nesse último ano, vocês vejam, né? O Oscar, né, o prêmio do cinema, foi dado ao Coda, aquele filme Coda. Aqui no Brasil, né, tem o título de No Ritmo do Coração, né, que conta a história de uma família de surdos, né, que vocês acredito que já tenham visto, né? Mas olhem, assistam, por favor, Coda é muito legal, né? Inclusive, o ator Troy, o Troy ele ganhou, né, o Oscar, o prêmio de melhor ator coadjuvante, né? Então ele fez parte do filme e ele é o segundo surdo a ganhar Oscar, né? A primeira foi a Marli. A Marli lá em 1988, ela também ganhou Oscar. Então, vocês vejam, né, a língua de sinais, né, está com tudo, né? Esse filme é ótimo, eles falam em ACL, que é a língua de sinais americana, né? Então é muito legal, assistam esse filme. E também, além do Oscar, começaram a criar outros, né? Olha os desenhos, né? Vocês já viram o desenho A Mim e a Mãozinha? O desenho de uma menina surda, né? Então ela tem as suas histórias, suas proezas, né? E não fica só com ela, não. Vocês viram o Mickey? O Mickey está lá, ó, fazendo o sinal de I love you, né? Ele também está entrando nisso. Por quê? Porque a língua de sinais ela está cada vez mais entrando na sociedade. A gente está conseguindo promover essa inclusão, né? Inclusive, durante as Surdo Olimpíadas foi criado uma personagem nova da Turma da Mônica, né? Foi criado a Sueli, né? Ela é gibi, ela é personagem do gibi da Turma da Mônica, né? Antes já tinha o outro personagem que o nome era Humberto, ele era surdo, e agora tem a Sueli, né? São dois personagens surdos da Turma da Mônica. E não é só isso, também tem nos brinquedos. Olha aí, a Barbie, né? Há 2 meses atrás lançou a sua primeira boneca com deficiência auditiva. Então chamou muito a atenção, né? Ela promoveu essa inclusão, a Barbie ela tem um trabalho com isso, né? Empresa, e promoveu a primeira surda, a boneca surda da Barbie. Não é só isso também, olha só, a bolacha passatempo, né? O biscoito que todo mundo gosta, que o pessoal gosta, agora ele vem com a temática de Libras, né? A passatempo em Libras. Olha aí, eles colocaram, claro, todas as letras, né, do alfabeto ali para que as crianças possam aprender, né? O público-alvo é as crianças, né? Então, é muito legal, isso mostra que está sendo divulgado bastante. Como eu já falei também ali, tem das lives, né? Olha ali, a cantora dando um beijo na tradutora intérprete, é a Ivete mesmo. Então, isso durante a pandemia a gente viu bastante, né? As lives todas. E agora, né, vocês vejam, né, na televisão, está sendo inserido principalmente nos debates políticos, né? Esse ano é um ano eleitoral, né? Muito importante. Então tem tradutor intérprete em todos os programas, né? Tem tudo, enfim. Além disso, para que você saiba, esse ano foi um ano de Surdo Olimpíadas, né? Foi realizado lá em Caxias do Sul. Então trouxe, né, para o Brasil a primeira vez, né, na América Latina esse evento que já tem mais de 100 anos, né? A Surdo Olimpíadas foi realizada em Caxias do Sul e foi muito legal a experiência. O Brasil ganhou muitas medalhas, né? E lá, quem pôde participar, quem pôde fazer essa troca de cultura, né? Pôde ver que havia mais de 77 países, né? Eram cerca de 8 mil atletas, né?
e todos eles conversando. E a língua utilizada era o gestuno, né? Era o gestuno, se comunicavam em gestuno, né? Claro, um pouco difícil, né? Por exemplo, o sinal, né? O sinal de sinal, né? Qual é o seu sinal, né? Em Libras a gente faz assim, né? Em gestuno, como é que é? Em gestuno a gente fazia assim, né? Qual é o seu sinal? Qual é o seu sinal? Então era muito difícil a comunicação, né? Mas um pouco sinais assim era legal, né? Prazer em conhecer, que a gente fala assim, né? Prazer em conhecer. Lá para eles era prazer, não era assim, desculpa, era assim, ó, prazer, pá, prazer em. Então é muito legal, né? O aprendizado, essa troca de cultura e as Surdo-Olimpíadas é um evento muito importante que mobilizou, né? Até o país da Ucrânia, a Ucrânia que estava em guerra, eles estavam lá, era a maior delegação. Então foi muito emocionante, né? Ver os atletas surdos do país competindo e recebendo todo o carinho, né? De todos os participantes. Muito legal as Surdo-Olimpíadas. A próxima vai ser no Japão, 2025, lá no Japão. Então vai ser no Japão. Vamos para o Japão todo mundo, né? Ah, além do mais, vocês viram a novidade, né? No dia 21, 22, 23, o Banco do Brasil lançou a sua campanha, né, em Libras, né? Então divulgando e tal. Mas será que tem atendimento em Libras no Banco do Brasil? Tomara que sim, vamos torcer que sim, né? Nos bancos, principalmente na Caixa, Banco do Brasil, né? Tinha que ter em Libras, mas a propaganda está muito legal. Vocês já viram? Hum, vocês já viram na TV? Ela está passando toda hora, né? Por causa desse mês de setembro, né? Eles são espertos, eles lançaram, aí criaram essa propaganda e a gente vai ver, tá muito legal, muito bacana, né? E esse ano é um ano de eleições, vocês saibam, né? Esse é um ano de eleições, então a urna eletrônica ela é muito acessível, inclusiva, ela traz tudo, inclusive tem para os cegos, né? Vai poder ter audiodescrição, então vai poder saber, né? E também, né, vai ter as teclas em braille, né? Já havia antes e tal. E agora a figura nova vai ser o tradutor intérprete na tela, né? Será que precisa? Será que não? Será que não é bom ter antes o tradutor intérprete para mostrar o local onde é que tu tem que votar, né? Será que a tela é importante? Não sei. O que vocês acham, né? Mas assim, esse ano é o primeiro ano que vai ter um tradutor intérprete nas telinhas das urnas eletrônicas, né? E outra coisa assim que eu gosto bastante de dizer para vocês, né, que as leis são importantes para que os surdos, né, tenham esse protagonismo, né, para que eles tenham essa liberdade, que nem falaram antes o Lucas e mais um outro, junto com a Anitta, a tradutora, né? A Anitta, eu estava assistindo a live de vocês ali, e o surdo pode ser o que ele quiser, ele tem que fazer o que quiser. E aqui são alguns surdos que eu geralmente sigo, né? Que eles são influencers, que trazem algumas dicas, né? Tem os irmãos, o Vi Surdo, né? Que é o Andrei e a Tainá, né? O sinal do Andrei assim, e da Tainá. Tem o Isaac também, tem o Léo Castilho, né? Tem a Stephanie que joga bola também. Então é muito legal, né? E isso serve para mostrar que o surdo cada vez mais está ocupando todos os lugares, né? Ele precisa ter essa liberdade, ele precisa ser protagonista dessa sua história, né? Então é isso, pessoal. Quem quiser seguir, sigam lá nas redes sociais. Lá tem um projeto do Advogado em Libras, né? Onde que eu divulgo essas informações novas, as leis traduzidas para vocês, né? Então tem no Instagram, tem no Facebook aí também a página no Facebook, tem no YouTube, né? YouTube é onde que eu ponho sempre vídeos que trazem essas informações novas, né? Para que vocês possam aprender, né? O que tem de novo nessas leis diferentes, né?
E eu quero agradecer muito vocês. Agora a gente vai abrir para pergunta. Vocês podem se organizar para pergunta, mas muito obrigado à associação, né? Aprendi o sinal. A Associação de Surdos Francisco Beltrão, muito obrigado. A Central de Libras, né? Muito obrigado a Ariadne, a Montiele, que falaram com a gente antes, né? Muito, muito obrigado pelo carinho, pela Secretaria de Educação, né? E aos professores todos que tiveram ou que vão estar com a gente. Eu quero agradecer muito aos surdos também que estão aí. E vou abrir para vocês, né, que fiquem à vontade, se vocês quiserem fazer perguntas, né? Eu estou disponível aqui. Pode fazer pergunta que a gente vai respondendo aqui para vocês, tá? É isso. Agora a Ariadne vai abrir a telinha, se quiser, e a gente vai conversando. Oi. Oi. Então, conseguiram ver? Sim, a gente está aqui assistindo. Toda a comunidade está adorando. Tem muitas perguntas já para vocês. Quer tirar essa tela do... Quer que eu peça para o pessoal sair? Deixa eu ver, eu acho que seria importante. Deixa eu... Isso. Eu vou pedir para a Paula. Quer vir aqui perguntar? Aí tem uma, duas. Ok. Vem cá, Paula. Aqui, ó. Pode vir aqui perto. Paula, prazer. Tudo bem? Pode, como quiser. Como vocês quiserem. Pode perguntar. Tudo bem. Dúvidas. Vamos lá. Francisco Beltrão. Tá. Uhum. Continua trabalhando. 5 anos. É muito importante mesmo. Uhum. Não precisa. Então, não tem lei ainda oficial. Tá? Não tem lei oficial ainda. As empresas, as fábricas, tem que ter tradutor intérprete. Mas tu tem direito, como tu trabalha, de pedir tradutor intérprete nas reuniões, né, para comunicação clara, né? O teu trabalho, tu precisa de informação, né? Como é que tu vai na reunião ficar olhando lá?
Não tem acessibilidade, né, nas empresas, né? Oi. Teu nome? Prazer.
O imposto de renda, a isenção, precisa fazer também. Oi, tudo bem? Tudo bom? Prazer. Como é o teu nome? Felipe. Dúvidas, vamos lá. IPI. Não, claro, curiosidade. Então, assim, como é que funciona o IPI para comprar carro novo? Então, os carros estão mais ou menos assim de 75 mil até 200 mil. Depende da fábrica, do modelo do carro. Depende, então tem que ver. Como é que tu faz para comprar? Primeiro, fazer laudo médico novo, audiometria nova e fazer um cadastro. São mais ou menos 8 formulários. Escrever assim. Provar lá, vai ter que escolher a empresa, o carro que você quer. Exemplo, pode. Renault tem aí. Paraná, Renault. Bom, que tem bastante no Paraná, aí tu quer o nome, sei lá o nome do carro. Aí tu quer aquele ali. Aí tu vai lá, fábrica, na loja, vai lá, na loja, comprar aquele carro, certo? Mas tu é surdo, tem direito a 30% de desconto. É o IPI, 30%. O carro da Renault é mais ou menos 80 mil. Tem carro, sabe? Pode trocar e ligar para eles. Pode pagar parcelado. Pode. Sai tudo. E mais paga a diferença do valor, né? Aí tu vai pagando por mês e lá e direto lá com a empresa. Direto. Tu entendeu? Ficou claro? Mais ou menos. E aí, dependendo do salário, livre, pode comprar. Depois
Só depois de 3 anos que pode tocar. Só depois. Pode antes vender carro. Pode. Precisa continuar. Carro muito bom. Entendeu? Mas é bom. Aproveita. Pode eu traduza ou tu vai respondendo? Sabe, eu vou. Tá bom. Tu quer? Oi, tudo bem? Tudo bom? Fica à vontade. Ó. Liga o teu nome? Então. Ih, travou um pouco. Entendi. Sim. Pode. Desempregada? Tá vendo? Tá vendo bem?
Ô, Fran, se vocês quiserem desligar, tá tranquilo aqui, eu vou falando. Oi. Dúvida. Pode, tô vendo bem. Bem. Como é que é teu nome? Não tem problema. Tati. Tatiana, beleza. Teu sinal? Ah, legal. Prazer. Meu sinal.
Ô, Anitta, me ajuda aí. Deu, agora voltou. Tá vendo? Ó, tá. Ah, sim, falta creche para cuidar dos filhos. Ô, Anitta, eu acho que eu entendi o que ela falou, né? Anitta. Entendeu? Sim, ela está com dificuldade de vaga desse mês, só. Isso. Desculpa. Não, ela estava com dificuldade de vaga para creche para os filhos, né? Isso, aham. Isso, agora que ela E voltar a trabalhar, você ela tá... passou para. Isso, Você... que ela pode colocar numa creche particular, só que tem que pedir autorização para a prefeitura pagar. Tá? A Isso. prefeitura é responsável pelo pagamento, eles aceitam, sim. Tá, obrigado, Anitta. Valeu. Oi, tudo bem? Prazer. Como é que é o teu nome? Alexandra. Tá bom, Alessandra. Prazer. Qual é o teu sinal? Teu sinal. Ah, aqui. Tá. Então, tô com dúvida. Pode perguntar. Como é que é? De novo. Não entendi. De novo. Ó, exemplo. Tá. Os dois casados, certo. Ok.
Pode, pode sim. Não. Pode sim. Livre, sim. Sim, mas... Pode. Oi. Tudo bem? Prazer. Como é que é teu nome? Como é que é teu nome? Isso. Kailane, tudo bem. O sinal?
interessante que eles ficam com Então, opa! Então, nós queremos agradecer a vocês, também o advogado, trabalhando junto com as suas intérpretes. Muito obrigada por ter participado junto conosco do nosso evento, ok? Muito, muito, muito. Que nós podemos fazer a palestra. Obrigada por chegar. Muito obrigada. o ano que vem, querido. Eu estou aqui presencialmente. Muito, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado. Tchau, obrigado pelo carinho. Muito obrigado, obrigado. Obrigado, Anitta, obrigado. Obrigado, Miriam, Fran. Até mais. Beijo.